É isso aí, amigos da SASP, boa noite. 21 horas e 30 minutos, pontualmente aí, né? Vamos começar aí mais uma entrevista aí. A gente daqui a pouquinho vai falar com Jorge Silveira, com o carnavalesco da Dragões da Real, né? E antes de falar, né, queria dar boa noite para todo mundo, vai compartilhando com os amigos, fala que estamos aqui no Insta da SASP, né? Só procurar lá no @SASP Carnaval. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aí com Silveira, que já está aqui na live, já vi que ele apareceu aqui. Jorge Silveira, deixa eu ver se ele me escuta. Aguardando ele aí. E você vai compartilhando, avisando os amigos. Alô, Jorge, boa noite. Fala, galera, boa noite, pessoal do SASP, tudo bom? Prazer Tô, falar com vocês. tô bem, e você, como que tá, Jorge? Como que tá esse período de quarentena aí? Rapaz, estamos fechados em casa, enclausurado, mergulhado no álcool gel, Exatamente. procurando se proteger, mas está tudo sob controle, graças a Deus. Muito álcool gel, muita água, né? Que falam que é bom hidratar. Exatamente. A gente está nesse período, né? Um período difícil, né? Porque para todo mundo, claro, né? E para o carnaval, que esse é aquele período que está borbulhando enredo, dança das cadeiras, né? Primeiro, fala pra gente como que você está passando essa quarentena. Tá no Rio, tá em São Paulo? Como que tá? Rapaz, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Tá. Tô em casa no Rio, né? Tô com a família no Rio, cuidando da família. Tá tudo bem, em paz, tranquilo, tomando os cuidados que são necessários. E estou em contato constantemente com a Dragões de São Paulo, né? A internet nos facilita isso, a gente conseguir Sim, manter contato constante e sempre avaliando a maneira como as coisas estão caminhando, né? Na verdade, todos nós no coletivo estamos passando por uma situação inédita, sim. né? Nós nunca passamos por uma situação que interferisse tanto na vida do mundo inteiro dessa forma. Mas vamos aguardar passar, porque vai passar, a gente tem que ter fé que vai passar, e a gente vai observar como será depois disso tudo. Mas, independente dessa circunstância, a gente vai trabalhando as ideias, vai conversando. Eu, graças a Deus, já tenho um contato de muitos anos com a Dragões. É uma Sim. fase que eu tô me reatualizando em relação a esse período que eu fiquei distante. Nunca fiquei distante de verdade, mas eu não estava participando do cotidiano da escola desde 2017. Então é um momento que eu estou me reinteirando do funcionamento da escola. Ela cresceu bastante, ela se aperfeiçoou, se tornou ainda mais competitiva e está tudo funcionando direitinho. Estamos trocando bastante ideia. Ô Jorge, como que foi essa reaproximação, né? Claro, como você falou, você nunca esteve distante da escola, sempre em contato próximo, mas como que foi esse contato para a escola trazer você de volta aqui para São Paulo, para você ser o carnavalesco de 2021? Bom, eu tinha tido um ciclo de 3 anos no Carnaval de São Paulo, né? 2015, 16 e 17. Depois vim para o Rio de Janeiro para passar por um outro ciclo que também foram 3 anos, 18, 19 e 20. Sim, E eu tinha uma tarefa muito clara no meu trabalho da São Clemente, que era resgatar a identidade da escola, propor um trabalho que pudesse trazer de volta os valores que haviam eternizado a escola no sentimento do carioca. E eu senti, ao término do trabalho, que eu havia conseguido concluir esse objetivo que tinha sido traçado. Então eu senti que cumpri a minha missão, cumpri minha tarefa, e eu optei por sair da São Clemente, tendo certeza que eu havia cumprido com esse objetivo. E aí, quando eu saí, o primeiro convite que eu recebi logo de cara foi justamente da Dragões, através do presidente Tomate. Então, ele fez o convite, eu não pensei nem duas vezes. Eu adorei a ideia, porque eu sou apaixonado pela escola, tenho uma ligação afetiva muito forte com ela. E apaixonado pelo Carnaval de São Paulo, eu senti que era o momento certo de poder fazer esse reencontro. E estou muito feliz com essa possibilidade. e como que tá se, né, o pessoal, todo mundo querendo saber alguma dica de enredo para 2021, como que tá sendo esse trabalho aí, enredo autoral? A Dragões é uma escola que sempre opta por enredos autorais, né? Acho que a Dragões, ela, não me lembro de um enredo patrocinado dentro da Dragões da Real. Mas como que está esse trabalho de pesquisa? Quantas opções tem? Eu sei que, claro, não pode falar o que é, qual é, mas como que está esse trabalho aí?
Bom, o presidente Tomate é um cara fantástico e ele, logo que eu tive a conversa com ele, ele partiu do princípio, da premissa que eu apresentasse naturalmente uma ideia, né? E é claro, todo carnavalesco tem muitas ideias que gostaria de poder trabalhar, poder desenvolver, e eu cada vez mais cultivo a ideia de que eu devo procurar desenvolver enredos que tenham a ver com a identidade da escola. Sim. Então eu estou trabalhando nesse momento numa proposta de carnaval para apresentar para Dragões que busca esse espírito, né? A escola fez agora recentemente 20 anos, né? Uma das escolas mais jovens e é extremamente competitiva mesmo sendo tão jovem. E mesmo tendo tido só 19 desfiles, ela tem um perfil mais ou menos traçado a partir da apresentação dessas propostas. É uma escola jovem, é uma escola aguerrida, é uma escola que sempre busca carnavais muito interativos, que tem uma leitura muito fácil de comunicação com o público. Então eu estou buscando apresentar à escola uma proposta que se comunique, que verse com todas essas possibilidades. Que fale muito diretamente com a maneira como a escola se sente à vontade apresentando o seu carnaval. Então eu estou numa fase em que eu estou desenvolvendo essa pesquisa, né, ela já está bastante adiantada. Eu ia a São Paulo no momento que começou a questão da pandemia, e aí teve a paralisação de aeroporto, eu tive passagem comprada e ela teve que ser cancelada, então a gente está aguardando agora, mas o mais breve possível eu vou até lá para poder apresentar a proposta de enredo para a diretoria avaliar, naturalmente, Claro. mas nesse momento a escola, de maneira muito sábia, eu fico muito feliz por isso, parte da premissa que a primeira iniciativa é do carnavalesco, né? Até porque eu pessoalmente acredito que o grande papel, a grande tarefa do carnavalesco é ser um contador de histórias. Sim. É ter a condição de contar narrativas, né? Entender de material, entender de carro alegórico, saber como se constrói é obrigação. Todos nós temos que saber. Mas acho que a grande virtude que o carnavalesco deve carregar consigo é ter a capacidade de contar histórias. Mas estamos caminhando muito bem, estou muito feliz com a proposta que eu estou desenvolvendo e dentro em breve a gente já vai, acho que em maio, acho que o presidente falou em maio, a gente já deve anunciar publicamente uma vez aprovada a ideia. A gente sabe que a Dragões é uma escola que ela segue muito um cronograma de trabalho, né? A gente sabe que é uma escola super regrada com isso, se eu não me engano, é uma das mais regradas aqui do Carnaval de São Paulo. E a gente sabe, né, como a gente falou no começo, a gente está vivendo o acaso do acaso, né? Algo que nunca foi pensado por ninguém. Como você, como o seu trabalho, né, como você está desenvolvendo isso, pensando no plano A, B, C. Ontem eu entrevistei o Paulo Menezes, ele brincou, as escolas têm que ter plano A, B, C, D, E, e é isso, né, para esse ano, para 2021, tem que pensar não só em tempo de trabalho, mas recursos e outras coisas. Como que está isso na sua cabeça nesse momento? Nós, naturalmente, já estamos conversando sobre isso também, né? Eu tenho contato diário com o presidente Tomate, e a gente sabe que o carnaval deverá sofrer, poderá vir a sofrer algum impacto mais adiante, diante de tudo que nós estamos vivendo. Mas nós temos uma postura muito otimista em relação ao carnaval. Ao passo que o carnaval ele é também um grande gerador de renda. Sim. Ele é uma força de trabalho enorme para a cidade. Então, fiquemos tranquilos, haverá carnaval. Naturalmente, os presidentes, né, na autoridade deles, ainda vão conversar entre eles com o auxílio da Liga para poder determinar que formato esse carnaval vai ter ou que grau de interferência esse período que nós estamos passando terá em relação ao desfile. Pode ser que não tenha a ter transformação nenhuma, pode ser que tenha alguma, mas isso a gente só vai entender concretamente um pouco mais adiante. Ainda não é possível bater o martelo, porque isso é uma questão que depende dos presidentes e da própria maneira como a pandemia vai evoluir e evoluir depois. Mas concordo com o que o Paulo falou, a gente tem que ter planos A, B e C, e naturalmente a proposta que eu já penso na minha cabeça, ela se enquadra em diferentes formatos, já pensando nisso. Eu tenho a vivência de ter trabalhado no grupo de acesso no Rio de Janeiro, com restrições de grana enormes, e trabalhei também na São Clemente, que não era a escola que tinha o maior orçamento do Carnaval do Rio de Janeiro. Uma escola que também trabalhava com limitações, com restrições orçamentárias, e o tempo todo eu tinha que pensar novas soluções, porque o cenário era inconstante. Até porque eu passei, em 2018, 19 e 20,
os 3 anos mais difíceis do recente Carnaval Carioca, Sim. quando entrou a gestão do prefeito Marcelo Crivella. No primeiro ano ele cortou uma parte da verba, depois ele cortou a metade da metade, e nesse último ano ele deu 0. Então, se é uma coisa que eu estou escolado, é em dificuldade. Então, vamos à luta, vamos fazer o Carnaval. E Jorge, com essa sua volta, né, na Dragões, você ficou na Dragões até 2017, esse período de 3 anos aí no Carnaval do Rio de Janeiro exclusivo. Que Dragões você... Qual é a visão da Dragões que você saiu lá em 2017 e a Dragões que você está vendo hoje, em 2020, na sua volta? Eu havia participado do projeto da Dragões em 2014, desenhando para a Rosa. Aí fiquei para montar a primeira versão da Comissão de Carnaval 2015, 2016. E em 2016 a gente ficou fora do desfile das campeãs. Sim. A Dragões ficou em 6º lugar. E aí houve uma conversa muito séria da Comissão de Carnaval com a diretoria sobre a necessidade de mudar um pouco o rumo da prosa e buscar uma matriz de enredo que nos desse um direcionamento mais maduro, que nos colocasse mais ativamente na competitividade do concurso do Carnaval. Isso aconteceu, a Dragões conseguiu um ótimo resultado, ela foi vice-campeã, e a partir desse momento eu sinto que a escola ela se refundou enquanto escola competitiva. Ela passou, a partir daí, a apresentar carnavais cada vez mais maduros, cada vez mais preocupados com a questão do quesito a quesito, nota a nota, e vem buscando cada vez mais esse aperfeiçoamento. Houve, desse período para cá, um investimento muito maciço, muito pesado na comunidade da escola. Ela cresceu muito fortemente na sua dedicação em relação ao povo que compõe a Dragões. E aí eu falo de todos os departamentos da escola que puderam se aperfeiçoar nesse sentido, e isso trouxe a Dragões uma maturidade muito grande da sua relação direta com o componente. Então hoje eu volto para a escola encontrando uma comunidade muito mais estruturada, ainda mais ligada emocionalmente com a Dragões, isso é maravilhoso. Eu sinto que tem uma matéria-prima valiosíssima a ser trabalhada, né? A coisa mais linda de uma escola é a sua identidade, a maneira como o povo se relaciona com o que significa o pavilhão. Então eu tenho hoje uma escola pulsante, viva, querendo fazer carnaval, querendo disputar, como a Dragões vem dizendo, querendo buscar. Então isso é muito bacana, muito feliz, muito, muito digno. E eu também, por outro lado, nesses anos, tive a oportunidade de amadurecer muito a minha técnica de carnaval, de poder me reinventar, enfrentar dificuldades, poder fazer carnavais sozinho, encarando o desafio de fazer sozinho. E estou muito feliz com essa oportunidade desse reencontro dos dois maduros. Eu acho que 2021 a palavra da Dragões é maturidade. Ô Jorge, você falou, a Dragões está aí ano a ano tentando buscar. Esse peso da busca por um título te incomoda de alguma forma ou não? Para você é mais um motivador? Rapaz, se isso me incomodasse, eu nem tinha saído de casa. É verdade. Pelo contrário, isso é combustível, né? É claro que estamos em quarentena, não posso sair de casa no momento, mas nós vamos sair de casa para fazer o trabalho. Eu estou muito instigado, muito motivado. É como se eu tivesse nas mãos uma ferramenta muito poderosa. Uma comunidade que está querendo buscar muito ansiosamente por isso. É muito melhor você trabalhar com uma comunidade motivada, claro, do que trabalhar o contrário, né? Então, eu não vejo problemas efetivos, pelo contrário, eu vejo muita gente pensando com o mesmo objetivo, muita gente disposta a uma entrega comum, uma diretoria que está extremamente motivada a alcançar o melhor possível. Isso significa um corpo de uma escola que se organiza para se superar a cada vez. Então, eu não vejo isso como um peso, não vejo como uma dificuldade. Nós vamos naturalmente, evidentemente, fazer um trabalho que vai buscar fazer o melhor possível, com respeito à competitividade do carnaval. Se a gente observar o cenário do Carnaval de São Paulo, eu enxergo como um carnaval extremamente democrático. A gente tem uma rotatividade de campeãs muito bacana. Eu entro tem uma assunto possibilidade. Agora.
Era a pergunta Então, que eu ia te fazer, né? Porque né, então fale, vamos a lá. gente vê nos últimos anos, né, de 2017 para cá, né, nós tivemos Tatuapé, o seu primeiro título 2017, em 2019 a Mancha Verde, o primeiro título, e esse ano a Águia de Ouro, o seu primeiro título, né? Você sofreu um pouco com isso Uhum. no Rio de Janeiro, o peso da bandeira, né? Você fez desfiles muito bons na São Clemente, desfiles que foram, né, aclamados pela crítica, pelo público, mas o julgamento, a bandeira pesou lá, né? Pesa, pesa pra caramba. Né? Infelizmente, é uma coisa que não dá para negar, é visível para quem está no Rio ou para quem não está no Rio, isso acontece. Né? Mas é a vida que segue. Por sorte, eu não enxergo isso em São Paulo. São Paulo, eu consigo enxergar que existe uma justiça maior em relação a isso. Qualquer escola que se preparar muito, ela tem totais condições de estar tecnicamente na disputa. Isso é saudável, isso é bacana, e eu estou muito feliz de poder viver isso novamente. Você acompanhou esse ano o Carnaval de São Paulo, de 2020? Deu para acompanhar? Eu sei que estava num puta trabalho lá no Rio, né? Mas conseguiu ou não? Consegui, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Não consegui ver no dia, porque eu estava na Sapucaí, no grupo de acesso, mas terminado o carnaval, eu já tratei de assistir todos os desfiles de São Paulo e procuro estar o máximo inteirado do que está acontecendo. Primeiro que eu sou fulião, apaixonado por carnaval, e eu vou ver de qualquer forma. Então, eu vou sempre buscar ver como o carnaval está se desenvolvendo. E logo depois eu acabei recebendo esse convite da Dragões, e aí eu tinha um motivo a mais para poder Sim. voltar a me inteirar dos detalhes do Carnaval de São Paulo. E eu fico muito feliz de ver como o Carnaval vem evoluindo, vem crescendo, vem aperfeiçoando. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo que lá no Rio, aqui no Rio, né, onde eu É. tô, a gente viu, confuso, a gente viu no Rio, vivi 3 anos em que o poder público não foi parceiro do Carnaval. São Paulo viveu uma realidade oposta, né, onde o poder público ele se estende para poder se relacionar com o Carnaval. Isso é muito importante, não só para a escola de samba, mas para a cultura popular como um todo. É muito importante que o poder público reconheça as escolas de samba como uma manifestação fundamental para a identidade cultural do país. Sim. Né? Isso aconteceu em São Paulo e isso é muito importante. Eu acho que esse, né, o apoio, né, governamental, né, aqui em São Paulo, e o trabalho que as escolas estão fazendo com a iniciativa privada também, a gente está vendo grandes trabalhos aqui Também. em São Paulo disso. Eu acho que é isso que está sendo esse fator de crescimento do Carnaval de São Paulo enorme, né? E a organização da Liga, a organização da Prefeitura, todas as escolas unidas, pensando no sambista, isso que é bacana, né? Sim. E uma coisa aqui, né, que a gente, em São Paulo, a gente viu nos últimos anos, apesar dessa organização toda, muita gente acha que a criatividade aqui em São Paulo ela é muito penalizada, em vez de ser, né, ela acaba, quem arrisca muito acaba perdendo o carnaval por bobagem. Como você vê esse julgamento de São Paulo? Como você analisa, você que, como você falou, gosta de tudo, assiste tudo, como você analisa esse tipo de julgamento aqui em São Paulo? Cara, eu posso fazer uma comparação, e muitas vezes me perguntam sobre isso, direta entre a maneira como o Rio é avaliado e como São Paulo é avaliado. Né? Eu vejo que o Carnaval de São Paulo, o júri trata o Carnaval de São Paulo de uma forma mais conferencista. Ele avalia mais item a item em relação ao livro, né? Em relação ao que está justificado no livro que ele recebe, mas verificando se o item foi cumprido ou não foi cumprido. Né? No Rio, a gente tem a percepção de que o desfile é avaliado, logicamente, também pelos itens, mas entra uma carga ligada à criatividade muito maior. Sim. Mas também percebo que, mesmo tendo esse rigor, a gente tem também trabalhos que conseguem apresentar aspectos de novidade, aspectos de criatividade. Eu acho que cabe aos profissionais de carnaval encontrar um meio termo do caminho entre respeitar aquilo que é permitido e respeitar aquilo que é solicitado pelo regulamento, porque não podemos deixar de esquecer que é uma competição, todos queremos ganhar e temos que respeitar a regra do jogo, mas encontrar neste regulamento, mesmo formatado, brechas que nos deem possibilidade de apresentar um carnaval criativo, poder encontrar caminhos para que ele seja cada vez menos engessado. Por exemplo, eu não sei em relação ao que você percebe. Eu percebo muito que aquela coisa meio marcial do desfile de São Paulo, que muita gente fala, que é um desfile mais marcial, mais
numa cadência mais constante marcial, esse ano eu percebi isso um pouco menos. Eu já consegui enxergar algumas escolas que tiveram mais espontaneidade, mais liberdade. Então, isso é um crescente. Eu acredito que isso é um processo de evolução normal. O carnaval sempre vai mudando ao longo do tempo. E é natural também que a percepção que o próprio jurado tenha do carnaval vá acompanhando esse processo de mudança ao longo do tempo. Então, talvez se um aspecto criativo hoje é penalizado, não significa que no futuro ele venha a ser penalizado da mesma forma. Água mole em pedra dura, tanto bate até que venha a nota. Né? Eu acho que a gente pode continuar lutando para poder manter o regulamento, mas lembrar que carnaval é arte. E ele não pode deixar de se expressar enquanto um elemento criativo de arte. E agora falando um pouquinho de você, né, Jorge? Você é um cara que o carnaval esteve na sua casa desde sempre, né? Desde o seu nascimento. Você é filho de carnavalesco, né? Aí do Carnaval de Niterói, né? O seu pai fazia Carnaval de Niterói. Isso. E conta pra gente, então, como que assim, então você cresceu no Carnaval, claro, conhecendo o Carnaval do Rio, mas a partir de que momento você se interessou pelo Carnaval de São Paulo? Como que o Carnaval de São Paulo apareceu na sua vida? No momento que começou a transmissão, né, que a gente começou a tomar conhecimento, eu comecei imediatamente a me envolver como espectador, né, e passei a observar e sempre acompanhar o Carnaval, não só de São Paulo, mas de outros lugares também. Eu tive o primeiro contato profissional em São Paulo, se eu não me engano, foi em 2012, com a própria Dragões da Real. Na ocasião, a Dragões ia fazer um enredo sobre as mães, foi o primeiro carnaval dela no grupo especial, e o diretor de harmonia da escola, o Rogério Félix, que é meu grande amigo, e até hoje é o diretor de harmonia, trabalhei com ele em conjunto na comissão de carnaval quando eu estava lá. Ele identificou o meu trabalho nas redes sociais, na internet, e a partir daí ele fez um convite para que nós pudéssemos estreitar laços. Naquela ocasião, eu apresentei alguns desenhos, alguns trabalhos para a diretoria da escola, mas o nosso contato não foi adiante. Então, ali foi o meu primeiro contato real com o Carnaval de São Paulo. Não teve uma afirmação profissional naquele momento, mas ficou o conhecimento. Depois eu acabei trabalhando, prestando serviço para a X9 Paulistana, desenhei para o Colorado do Brás, desenhei para a Gaviões da Fiel, e aí a Dragões voltou a entrar em contato comigo em 2014, quando a professora Rosa foi chamada para fazer o carnaval, mas a Dragões precisava de alguém estando junto a ela para poder trabalhar o que ela desejava no projeto de alegorias. Alguém que estivesse no Rio, porque ela ia ficar a maior parte do tempo no Rio, ela estava fazendo a Mangueira naquele ano, e eu fiquei como sendo a ponte entre ela e a escola no quesito alegoria durante um bom tempo. E aí, a partir daí, meu elo começou. Mas esse primeiro contato real, meu primeiro ponto de contato foi em 2012, conversando com a diretoria da Dragões. E, Jorge, tem muita gente que, né, sempre a gente recebe mensagens lá na SASP perguntando, qual dica você daria para mim? Eu quero ser carnavalesco, eu desenho, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não sei como começar. Você acha que é uma das melhores pessoas para falar isso, porque, claro, você teve a parte carnavalesca dentro da sua casa, você também estudou isso, né? Você foi um aluno da Belas Artes lá do Rio de Janeiro, você atua em carnaval virtual, então você foi aos poucos galgando isso, né? Então fala um pouquinho do caminho das pedras aí para a galera. Cara, não existe receita de bolo, não tem um formato único que você possa estabelecer como padrão ideal. Tem muitas maneiras diferentes de você trabalhar com carnaval. E é importante que as pessoas que se interessam pelo assunto saibam que um barracão de escola de samba abre margem, possibilidade para diferentes tipos de trabalho e profissionais. Não só a figura do carnavalesco. Um barracão é composto por muitos profissionais de arte. De repente você tem uma grande aptidão para pintura. Existe espaço, possibilidade para pintura de arte no barracão. De repente você tem uma afinidade com escultura, ou com costura, ou com adereço. Tem muitos caminhos para você abrir portas para poder chegar até o carnaval. O meu caminho, eu posso falar mais propriamente do meu caminho. Meu caminho original foi através do estudo e do desenho. Eu fui buscar, como você falou, o caminho da universidade, eu fui estudar arte para poder aprofundar o meu conhecimento, e eu abri a minha porta através da possibilidade do desenho.
do projeto de carnaval, oferecendo o meu trabalho, o meu serviço a diferentes profissionais. Até que finalmente bati uma porta, ela se abriu e aí eu consegui entrar nesse processo. Mas o caminho mais comum para quem procura o trabalho de carnaval é efetivamente batendo na porta do barracão e pedindo uma oportunidade. Né? Os barracões, quando começam o seu trabalho efetivo, cada um tem um ritmo diferente, mas normalmente a partir de junho, julho, é quando o bicho começa a pegar no barracão e a gente começa realmente a confeccionar o carnaval, tanto fantasia quanto alegoria. E é nesse momento que os barracões começam a demandar mão de obra. Então, buscar uma oportunidade como aprendiz é um caminho bacana. Existem muitos barracões pelo país afora, mão de obra é sempre uma coisa necessária, e se você tiver o espírito aberto para aprender, é um bom caminho, uma boa oportunidade para você entrar, para conhecer como funciona o universo do carnaval. Por ser carnavalesco, não existe uma formação específica. Existem diferentes caminhos, não existe uma universidade específica que vai te formar esse tipo de profissional. Existem profissionais que são arquitetos, existem profissionais que são de moda, existem profissionais que não têm nenhuma formação acadêmica, mas que aprenderam no cotidiano do barracão. E todos esses caminhos são válidos, todos eles são fundamentais, todos eles são importantes. Na verdade, é muito importante que o carnavalesco seja amplamente conhecedor de muitas possibilidades. Quanto mais conhecimento profissional de carnaval tiver, melhor. Quanto mais conhecimento você agregar na sua vida, melhor. Buscar entender de costura, tentar entender de materiais, como se constrói um carro alegórico, entender de arte, entender de escola de samba, são os caminhos ideais. E, ô Jorge, a sua linha de carnaval, né, é sempre uma linha, a maioria das vezes é para uma linha irreverente, né, uma linha do humor, uma linha da crítica bem-humorada. Como você chegou a esse, né, a esse seu estilo? Você falou, é por aqui o que eu gosto de trabalhar. Como que foi esse processo? Cara, na verdade, assim, eu tô indo pro meu 8º carnaval como carnavalesco. Sim. Eu acho até que é muito cedo ainda para eu poder dizer eu sou isso. Eu acho que eu vou ter muito tempo ainda, se Deus quiser, para poder Deus construir, se Deus quiser, uma linha de raciocínio ou uma linha de estilo de carnaval. Por exemplo, nesses 8 carnavais eu já fiz enredo nordestino, eu já fiz enredo neoclássico histórico, eu já fiz enredo infantil, eu já fiz enredo crítico político, eu já fiz muitas coisas diferentes. Talvez a coisa tenha ficado visualmente muito marcada pelo caricato, porque o meu traço, o meu desenho, ele tende ao cartunesco, tende a um desenho que tem essa linguagem. Mas, por exemplo, na São Clemente, os meus 2 últimos carnavais foram de teor crítico, porque a história da escola tinha uma relação muito forte com esse tipo de caminho desde os anos 80, desde os anos 90, e o meu objetivo era resgatar isso. Mas, por exemplo, na Dragões, quando a gente trabalhou Asa Branca, tinha 0 de teor de cartunesco, tinha 0 de teor crítico e reverente. Era um carnaval que tinha uma pegada mais realista e mais emocional. Até na São Clemente, por exemplo, em 2018, o primeiro carnaval que eu fiz, ele era um enredo histórico, denso, contava a história da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, completando 200 anos de história. Então, assim, eu fiz coisas diferentes nesses 8 anos e acho que ainda é muito cedo para eu poder bater o martelo se essa coisa crítica e cartunesca vai ser o que eu vou fazer para sempre. Pode ser que no futuro eu vá fazer coisas diferentes. Posso dizer que o enredo que eu estou propondo para Dragões de 2021 não vai ter nada a ver com o que eu fiz na São Clemente nesses 2 últimos anos. Até porque não tem nada a ver o caminho que a Dragões vem cursando na sua trajetória com as coisas que a São Clemente fez. São escolas que têm histórias diferentes, caminhos diferentes, e naturalmente eu vou buscar algo que pegue na veia da Dragões. Uma coisa que eu achei muito legal, Jorge, eu escutei o seu podcast com o pessoal do Carnavalize, se eu não me engano, do Rio, que é muito legal. Quem não escutou, vai lá vai no Spotify, procura o podcast do Carnavalize, falou com vários carnavalescos, você foi um deles, né? E eles estavam te perguntando sobre, né, quando você cria um enredo, né, como que é essa adaptação, e aí você falou que, por exemplo, os compositores te trouxeram algo que não tinha no enredo, que era o VAR.
né, que Uhum. colocaram no samba a história do VAR, você pô, não pensou nisso e você colocou isso dentro do seu enredo. A gente sabe que, né, aí é linha de carnavalesco, tem carnavalesco que gosta, tem carnavalesco que não gosta, mas para você, como que outros fatores dentro da escola te ajuda a mudar de repente uma linha sua de ideia? Como que esse processo também, muita gente fica nessa, gente, será que o que ele criou em abril vai ser a mesma coisa que vai ser apresentado no carnaval? Ou durante o ano tem uma mudança, tem linha? Como que é isso? Cara, eu tenho na minha cabeça uma linha mestra da narrativa que eu quero contar, mas eu tenho a consciência de que o carnaval, até o dia do desfile, ele é um livro aberto. Sim. Muita coisa vai acontecendo e a gente tem que estar com os ouvidos abertos, com um olhar atento, para poder perceber quando a atmosfera do enredo lhe traz coisas novas. Você citou, por exemplo, esse exemplo último da São Clemente, eu já tive isso acontecendo em outros carnavais também. Eu fico muito atento ao que o compositor vai me trazer de acréscimo em relação à narrativa. O carnaval é uma obra aberta e a peça mais importante para completar o sentido é o samba. O Sim. samba ele é fundamental para que ele vá dizer o conteúdo do que você está pensando na hora do desfile. Eu preciso ser o melhor amigo, o melhor parceiro dos meus compositores na hora de levar para eles o conteúdo, na hora de levar para eles a ideia. Eu não posso me colocar jamais na posição arrogante de que não, esse é o meu conteúdo e vocês que se virem para poder contar a história. Né? É uma parceria, até porque a peça mais importante do desfile é o samba. Você está ouvindo isso de uma pessoa que é um profissional, que é responsável por 3 quesitos. Né? Diretamente eu sou responsável por fantasia, alegoria e enredo. Sim. Eles vão se desdobrar para influenciar os demais quesitos, mas o que cai na minha conta oficialmente são esses 3 quesitos. Eu, sendo responsável por esses 3, afirmo que o quesito mais importante é samba. Não há quesito mais importante para o carnaval do que samba enredo. Quando passar o carnaval, as minhas fantasias vão ser vendidas, as alegorias vão ser desfeitas, mas o que vai ficar para a eternidade é o samba. É ele que toca na alma das pessoas. Então eu levo muito em consideração o que o compositor coloca e eu já mudei várias vezes enredo em virtude do acréscimo do compositor. E falando de samba, né, Jorge, eu sou compositor também, né? Já em 2015 eu tive a honra do Samba da Dragões, né? Ser um dos autores do Samba da Dragões. E que muita gente fala aqui, aí é uma crítica do Carnaval de São Paulo, é que o gênero samba enredo no Rio de Janeiro renasceu nos últimos anos. É impressionante o nível das obras que a gente está tendo lá no Rio. Em São Paulo isso não acompanhou ainda. Você tem alguma percepção por que disso? Ou você acha que logo vai chegar aqui também? Eu já ouvi muito esse papo em relação a isso. Eu fico menos focado nessa questão, no diagnóstico, e mais focado no que a gente pode fazer para que isso possa avançar. Né? Como é que a gente pode contribuir positivamente? Eu tenho uma percepção que uma coisa que amadureceu muito no Rio de Janeiro de uns anos para cá foi a maneira como os carnavalescos propuseram enredos com temáticas que desencadearam nesses grandes sambas. Eu sou muito a favor do enredo que tenha início, meio e fim, que possa se propor uma história, que possa oferecer ao compositor um campo criativo que leve a ele um grande samba. É nesse ponto que eu falo da importância da parceria entre o carnavalesco e o compositor. Os dois são parceiros de um mesmo trabalho, contam uma mesma história em conjunto. Não sei, não posso dizer da totalidade do Carnaval de São Paulo, mas às vezes uma coisa que eu observo, uma tendência ao enredo que muita gente fala aqui no Rio, que é o enredo tipo lista, onde você tem um tema e esse tema ele é listado ala a ala, carro a carro, não necessariamente conectando o assunto como uma narrativa de início, meio e fim. Uhum. Isso pode ser um componente que leva os compositores a ter uma maciça narrativa que não gera esses sambas que a gente está acostumado com narrativas mais elaboradas. É claro que pode ser uma percepção de alguém que não está vivendo o Carnaval do Rio de fora desses 3 anos. Mas eu estou muito mais preocupado nesse momento em oferecer uma narrativa que possa levar a um samba que seja mais maduro com a característica de início, meio e fim. Então, assim, eu fico menos preocupado com o diagnóstico, mais preocupado com o que eu posso fazer para poder isso melhorar. Porque parte da solução passa por nós.
né? Então a gente tem que contribuir com o processo. É verdade. Você falou do seu primeiro enredo lá na São Clemente, né? O Academicamente Popular, né? Que foi uma homenagem aos 200 anos da Belas Artes. Pô, que coisa bacana, um aluno homenageando aonde se formou, né? Esse carnaval foi bem bacana, né? Bacana, bacana. Foi emocionalmente, pessoalmente, para mim foi muito legal. Era um enredo que desde o começo, foi a escola que pediu esse enredo, né? Eu cheguei na escola já com o enredo pedido. Pessoalmente, eu tinha um desafio muito grande, porque é um enredo que, teoricamente, ele não estava dentro da identidade da escola, e a gente enfrentou dificuldades por isso. A escola não foi muito bem sucedida no desfile, a escola ficou em 11º lugar, mas ainda assim, foi um desfile que foi muito bem avaliado, especialmente pela crítica em geral, pelo que apresentou nos quesitos plásticos, na questão do enredo, na questão das alegorias e na questão da fantasia. Eu me senti muito feliz porque eu estava podendo prestar uma justa homenagem a uma das instituições mais importantes da história do carnaval do Brasil, né? Nós temos como referência a Escola de Belas Artes como uma escola que formou profissionais como Fernando Pamplona, Rosa Magalhães e vários outros profissionais que influenciaram diretamente a estética do carnaval do país inteiro. Então, ser filho dessa instituição e ter a possibilidade, a honra de poder dialogar diretamente com ela e poder prestar essa homenagem foi algo muito marcante, assim, independente do resultado que a escola teve, daqui para o resto da eternidade, quando alguém quiser fazer uma pesquisa sobre como foi uma homenagem do carnaval à Escola de Belas Artes, eles vão ter que passar necessariamente por esse carnaval. Então, eu fico feliz de ter estabelecido esse tijolinho na história da Escola de Belas Artes e na história do Carnaval Carioca. E, ô Jorge, nesse o seu último carnaval agora de 2020, né? Eu tava na Sapucaí no dia, achei demais, foi muito engraçado. Ah, legal, É, bacana. e foi um desfile, né? Que o pré-desfile, a escola sofreu muito sofreu com críticas, teve muitos elogios, mas sofreu com críticas por conta dessa toda a situação que o país está vivendo, né? Desse governo, né, não sei se é um governo, deixa para lá, né? Eu não caí nesse assunto, mas como que é, né? Esse peso de trabalhar desse pré-carnaval, né? Sendo muito atacado de ambos os lados, tanto de coisas boas e coisas ruins. Como que foi essa reta final desse Carnaval da São Clemente? E que lição você tirou disso? Foi sem dúvida o carnaval mais interativo que eu já fiz na minha vida, porque era muito engraçado observar como as pessoas compraram a ideia do enredo pelas redes sociais em todo o Brasil. E toda vez que acontecia qualquer escândalo de corrupção que aparecia na televisão, na imprensa, nos jornais, na internet, automaticamente as pessoas associavam a notícia ao trabalho que a gente estava se propondo a fazer na São Clemente. Então, eu vi inúmeras vezes no Twitter, no Facebook, em várias outras redes sociais, pessoas usando trechos do samba e do enredo da São Clemente para poder anunciar alguma maracutaia, algum escândalo, alguma pisada de bola que algum governante tinha dado em algum lugar. E o tempo todo as pessoas brincavam dizendo que a minha grande dificuldade era ter que atualizar o enredo dia a dia, né? Porque o Brasil ele é um prato cheio de vigarice, de canalice, e o tempo todo a gente tinha que apresentar coisas novas e inserir isso no enredo. Foi muito divertido, foi muito dinâmico, foi muito bom poder fazer um enredo de atualidade. Eu nunca tinha feito um enredo tão atual e que as pessoas se identificavam muito fortemente com isso e esperavam por essa brincadeira na avenida. A resposta foi maravilhosa, o público cantou muito com a gente, se divertiu, ria. Eu via muita gente rindo na arquibancada daquilo que a gente estava propondo nas fantasias e nas alegorias. Eu me senti muito satisfeito. Houve sim, como você falou, muita pressão, muita crítica. É claro que a gente estava botando o dedo no olho do Bolsonaro, Claro. e a gente recebeu muita crítica por isso, e foi muito divertido ver a maneira como eles receberam essa crítica, e era de se esperar, né? Não tinha como ser diferente. Mas o O papel pessoal tá do lembrando de carnaval... coisas aqui, ó, grávida de Taubaté, coisas que tinha no enredo. Foi muito divertido. É importante a gente ter consciência de que quem está fazendo arte, quem está fazendo humor, quem está fazendo crítica, é sempre oposição a quem está no poder. Não importa quem esteja. É Exatamente. natural. O espaço da arte é o espaço do pensamento, é o espaço da oposição. Então, eu me coloquei muito à vontade nessa posição, porque eu senti que era função.
era a voz da arte poder falar, era a voz do carnaval poder falar. Então, eu fiquei muito feliz de fazer esse trabalho, foi muito legal e é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. E, e acho que outra coisa muito bacana é quando você consegue extrapolar o público do carnaval, né? Você vai para um público que não é do carnaval, que não é, mas que acabou curtindo, aí foi conhecer a São Clemente. Eu tenho uma amiga minha que não é do carnaval e mandou uma mensagem: pô, você viu o enredo da São Clemente? E aí depois ela foi ver que tinha um monte de enredo crítico, ela comprou o CD do carnaval, comprou não, baixou nesses aplicativos de música, porque ela gostou tanto de. E não sabia disso, ela achou que o carnaval era aquela coisa monótona, chata, coisas históricas que ninguém liga mais, e não é, né? O carnaval pode ser esse organismo vivo aí, né? Exatamente, exatamente. É uma porta que a gente tem que voltar a abrir, né? É bacana, e trazer público, né? Se as pessoas estão afastadas, nós temos que trilhar um caminho para que elas se aproximem. E falar das coisas do dia a dia faz parte desse processo. E, Jorge, para a gente finalizar esse bate-papo, que está muito bacana, eu estou falando finalizar porque o Instagram não sabia, ele tem um limite de 60 minutos de uma De live, tempo, né? pois Eu não é. sabia, eu fiquei sabendo ontem no meio da live, quando travou a live que eu estava fazendo. Então, eu Uhum. queria que você mandasse um recado para a comunidade da Dragões da Real, para a comunidade do Carnaval de São Paulo, né, nesse momento de aflição de todo mundo. A ideia até dessas conversas aqui é tentar amenizar. A gente sabe que o noticiário está pesado e não é culpa da imprensa, viu, gente? Tem muita gente que culpa a imprensa ela só noticia, ela só está dando números, ela não tá pregando nada, né? Muita gente acha que a imprensa está pregando o fim do mundo e não é isso, né? Então, manda um recado para a comunidade da Dragões e também para a comunidade do Carnaval, para o povo brasileiro aí nesse momento de aflição que vivemos, né? Cara, primeiro, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela iniciativa. É muito importante, num momento como esse, a gente não deixar de falar de carnaval. É muito importante o que você está fazendo e que vários outros canais estão fazendo, Sim, muitos porque canais. é muito importante, porque a gente não pode deixar de esquecer aquilo que é importante para a nossa alma. Né? A gente está vendo toda hora notícias que são pesadas, notícias que são difíceis, que tratam da realidade. A gente não pode deixar de esquecer o que alimenta a nossa alma. Né? O que seria de nós sem a arte nesse período de pandemia. Né? Sem ter filmes para ver, sem ter música para ouvir, sem ter arte para poder cultivar. Então, falemos de carnaval, isso é muito importante. Mandar um abraço muito forte para todo mundo do Carnaval de São Paulo. Quando foi anunciado o meu retorno para Dragões, muita gente, independente de bandeira, independente de pavilhão, veio nas minhas redes sociais desejar boa sorte, estando feliz do meu retorno a São Paulo. Estou muito mais feliz ainda por isso. E dizer ao Carnaval de São Paulo e o Carnaval da Dragões, o povo da Dragões, que se ajudem, fiquem em casa. A Dragões está também fazendo uma campanha agora muito bacana de arrecadação de alimentos para poder distribuir para a comunidade, angariando fundos para poder dar cesta básica para o pessoal que está com mais dificuldade. Então fiquem em casa, esse período vai passar, nós vamos sair melhores e mais fortes de tudo isso, mas temos que ficar em casa para não propagar o vírus. Tenham os cuidados de higiene e tenham fé de que a gente vai sair melhor e vamos fazer um grande carnaval em 2021. Exatamente. Você falou uma coisa de, né, que nós temos que nos ligar com as coisas que nos emocionam, com as coisas que nos movem, né? E eu acho que pós esse período, não só o carnaval, mas acho que a cultura em geral ela vai sair muito mais fortalecida. A gente vê nesse momento agora está rolando uma live da Marília Mendonça com 3 milhões de pessoas assistindo. Então a gente vê o Bacana. poder da música, o poder da cultura em tempos que está sendo muito renegado, né? Muito, cultura, dinheiro para cultura para quê? A imprensa é culpada. Então a gente vê que a gente está nesse momento de, né, parece que voltamos à Idade Média, né? Me assusta às vezes isso, mas eu acho que É. vamos sair muito mais fortalecidos disso. E obrigado, viu, Jorge? Obrigado novamente. Você atendeu de prontidão o chamado. Eu mandei uma mensagem para você, beleza, topo, vamos sim. A SASP está sempre de portas abertas para você e para todo mundo, né? Quem está aí, só acessar sasp.com.br. Esse mês tem aniversário nosso, 20 anos no dia 16. Temos a mesma idade da Dragões aí, Legal. quase. Olha só. Diferença de um mês. Acho que a Legal. Dragões é 17 de março, a SASP é 16 de abril. Diferença de um mês. Aí a gente está fazendo 20 anos. E obrigado aí novamente. Conto sempre com a gente. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Valeu, abraço, gente. Até mais. Até a próxima.